Shalom, povo lindo e amado do nosso Deus, tudo bem com você? Graça e paz, mulheres de joelhos, guerreiras, mulheres de Deus, que não desistem do chamado, que não desistem de buscar a palavra de Deus. Sabe por que você não desiste? Porque você está aqui comigo hoje. E nós vamos hoje estudar mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos de Marcos 10, de mais uma delícia dos evangelhos, da Bíblia, da palavra do Senhor. Vamos orar? Espírito Santo, amado e doce Espírito Santo, nos conduza nessa hora, governe a nossa mente e o nosso coração. Fala conosco, Pai. Nos leve à Tua presença, nos leve ao lugar que o Senhor tem para cada uma de nós. Que sejamos ministradas pelo Teu Espírito, porque Ele é o único que convence da justiça, do pecado e do juízo. Em nome de Jesus. Amém? Se você não está no nosso grupo ainda do WhatsApp Mulheres de Joelhos, nós temos aqui um linkzinho perto da descrição. Só clicar lá, que você já vai ser direcionada. E a princesa que vai te receber vai te orientar da melhor forma possível. Mas esteja lá conosco, todo dia uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Vamos lá de Marcos 10? Marcos 10, quando a gente olha e lê do versículo 1 ao versículo 12, fala sobre o divórcio. Quantos têm essa dúvida sobre o divórcio? É de Deus separar? Não é de Deus? Aqui Jesus começa esse texto no versículo 1, ele indo para o território da Judéia, né, além do Jordão, e junto uma multidão, e o que Jesus está fazendo? Ensinando. E aqui, ele no momento que ele estava ensinando, aproximou-se deles os fariseus, tentando provocar Jesus, né, vamos dizer assim, porque a palavra diz, né, tentando pergunta, é lícito do homem repudiar sua mulher? E Jesus ele mesmo responde, que vos mandou o Moisés? Porque Deus sabia que os fariseus conheciam muito bem a lei, né? E aí ele pergunta, aí eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus ele responde, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. A primeira vez que alguém te fizer essa pergunta, ou segunda, terceira, quando te fizer essa pergunta, se Deus abençoa o divórcio, ou quando vier no seu coração, porque talvez você esteja aí comigo, querendo fazer isso, com essa dúvida no seu coração. Quando nós olhamos pela palavra, diz assim, que o Senhor permitiu que Moisés trouxesse essa lei por causa da dureza do coração. Então a gente pode entender que quando o coração é endurecido, é a opção que tem. Mas quando o coração é amolecido pelo Espírito Santo em crer em milagres, essa não é a opção, a melhor opção. E depois fala assim, ó, o que Deus uniu, ajuntou no 9, não separe o homem. Se seu casamento é aquele casamento que você foi ali no altar, chamou a presença do Senhor para consagrar a sua vida, a vida do seu esposo, foi um casamento que Deus ajuntou, porque você chamou Deus para o seu casamento, ou você ou seu marido, e Deus estava ali, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus que quando a gente faz um convite, Ele nega o convite, Ele vai e abençoa. Então eu não sei a dificuldade que você esteja passando hoje no seu casamento, mas eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus que transforma, o Deus da palavra, que vai fazer um milagre na sua vida, no seu casamento, se você precisa. Apenas obedeça, apenas se coloque na posição e creia num Deus de milagre. Amém? Em nome de Jesus. E aí a gente seguindo, fala, né? Jesus vai afirmando, qualquer que deixar a sua mulher e casar com uma outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Isso é algo que a gente não tem que questionar, é a palavra de Jesus, amém? E que o Espírito Santo ministre o seu coração, o que é preciso. Qualquer coisa, para mais detalhes, só chamar a gente lá no grupo de Mulheres de Joelhos que a gente esclarece melhor, amém? Que a gente for entrar nessa questão agora de muitos detalhes e casos, a gente não vai conseguir ficar em 15 minutos de estudo.
E a gente tenta fazer um estudo que não fique tão enfadonho para vocês, tenta ficar entre ali 15 e 20 minutos. Mas qualquer dúvida a respeito dessa questão, pode entrar em contato conosco, que a gente vai no pessoal com cada uma, em nome de Jesus, amém? Dando sequência, no versículo 13 ao versículo 14, diz Jesus abençoando as crianças. E traziam-lhe crianças para lhes tocar, mas os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças. Tipo assim, olha, mestre tem mais o que fazer, tá? Essas crianças estão atrapalhando. E Jesus, ele fala assim, deixe vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que Jesus fala que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não é digno do reino de Deus? Porque a criança, ela é pura. A criança, ela não tem maldade no coração. A criança age com pureza. Já reparou assim? Não sei se você tem filho, mas às vezes você faz algo com o filho, chama a atenção dele, briga com ele, fica chateado, dá uma chinelada boa, dá uns minutinhos, ele tá ali, mãe, te amo, não é assim? Porque não guarda mágoa, não guarda rancor, tem uma pureza no coração. O amor tá ali transbordando, e Jesus, ele nos ensina, ó, se você não for como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E que a gente possa buscar todos os dias essa pureza de uma criança, essa facilidade de perdoar como uma criança, de não guardar mágoa, em nome de Jesus, amém? Quando nós seguimos do versículo 16 ao versículo 29, aqui cita que chega no caminho, né? Jesus ali, chega um rico e fala assim, bom mestre. E eu acho interessante que Jesus fala, bom? Por que me chama bom? E ele fala, bom, só tem Deus. Ele é bom. Amém. Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Amém. E aí ele fala, tu sabes os mandamentos. Porque ele fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O cara era rico. Aqui ele diz que desde a sua mocidade ele guarda os mandamentos. Jesus fala que ele teria que guardar esses mandamentos. E quando o jovem rico fala, mas Jesus, mestre, eu guardo desde a minha mocidade os mandamentos. Tá faltando algo, não? E aí Jesus fala assim, falta-te uma coisa, no versículo 21. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aqui Jesus, ele continua falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, aquele que tem riquezas. É muito difícil entrar no reino dos céus aquele que confia nas riquezas e não no Senhor. Até tem aquele versículo que muita gente comenta, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que a palavra diz aqui? Ah, pastor, então eu não posso ser rico? E é lindo como Jesus, ele, para tirar toda a confusão e argumento da nossa alma, ele, versículo 24 diz assim, como é difícil para os que confiam nas riquezas. Quantas vezes eu tenho uma enfermidade, como eu tenho dinheiro, eu vou pagar isso, pagar aquele médico, pagar tal remédio. A gente não busca primeiramente o Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não tem que procurar um médico. Eu não estou dizendo que a gente não tem que procurar um tratamento. Mas primeiro busca o Senhor. Não confia nas riquezas. A riqueza, ela tem que estar no nosso bolso e não no nosso coração. O nosso tesouro precisa ser o Senhor. O que Jesus está nos ensinando é isso. Eu preciso ser o seu tesouro. Em mim que você tem que confiar e não nas riquezas, né? E ele fala no versículo 27 assim, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque ele fala assim, eles se admiravam dizendo entre si, quem poderá então salvar-se? E aí Jesus fala, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível. Entregar a vida sua ao Senhor é possível. Deixar de confiar na riqueza para confiar no Senhor é possível. Abrir mão das suas convicções, das suas vontades para buscar ao Senhor é possível. Vir a Jesus e seguir ao Senhor é possível. Só depende de nós nos posicionarmos diante do Senhor. Só depende de nós buscarmos ao Senhor. Buscarmos fazer a vontade de Pai nas nossas vidas, amém? Aí fala assim, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Jesus. Tipo assim, então a gente tá
Legal, porque o jovem rico não quis deixar tudo de te seguir, mas a gente deixou tudo e tá te seguindo. Aí no versículo 29 e 30, Jesus fala assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições no século futuro, a vida eterna, porque muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus nos garante que aquele que abre mão da sua própria vida pelo Senhor, seguir o Mestre, sem negociar o seu chamado, ele recebe aqui mesmo na terra toda a recompensa que vem do Pai. E mais lindo, e no século futuro, a vida eterna. Então vale a pena sim abrir mão de tudo por Jesus, amém? Seguir o Mestre, deixar que a riqueza não seja a nossa prioridade, mas que a nossa riqueza seja Jesus. Amém? E quando vamos ali nos versículos 32 ao 45, nós vemos sobre os pedidos dos filhos de Zebedeu. E é muito interessante isso, né? Porque eles chegam ao mestre e falam assim: Jesus, os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, tá? Isso afirma no versículo 35. Posso te pedir uma coisa? Aí Jesus fala assim: que queres que eu faça? Aí eles falam assim: concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Às vezes a gente pensa assim, gente, que prepotência, né? Sem noção. Mas você não queria também estar à direita de Jesus? À esquerda? Eu queria estar ali nos pés dele, à frente. A gente acha um pedido meio abusado, meio egoísta, mas será que a gente não pediria isso também? E interessante, né, que Jesus fala assim, ó, você beber o cálice comigo, eu posso te conceder. Você batizar do mesmo batismo que o meu, eu posso te conceder. Mas no 40 diz assim, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. É muito lindo isso, né? Porque Deus tem tudo preparado, organizado, planejado. Esse é o nosso Deus. E aí, quando os outros discípulos, os 10, né, ficaram sabendo disso, se indignaram contra Tiago e João. Mas será que se indignaram por causa da pergunta ou assim, por que eu não perguntei primeiro? Por que eu não pedi primeiro, né? É fácil a gente apontar o dedo para o outro e acusar, né? Mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes de gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. 43. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu imagino que nessa questão começaram meio que disputar quem seria esse, já que o lugar do lado do mestre está reservado. Será que seria para mim, para você? Será que para quem seria? E aqui Jesus ele começa a afirmar e mais uma vez ensinar de uma forma linda: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aqui fala que até o Filho do Homem, que também não veio para ser servido, mas para servir. Os humilhados serão exaltados, né? E a gente possa estar nessa posição de servir, não querer ser o melhor, não querer estar em evidência, mas servir, seguir como o Mestre Jesus, de ser servo, de estar ali para ser bênção, para ser canal de Deus. E o resto, o lugar da glória, o resto que eu diga não é resto de resto, né? Sem importância, mas no demais, o que Deus tem para reservado para nós na glória, deixa com o Senhor. Ele tem o melhor para nós, amém? Quando vemos ali no versículo 46 ao 52, quando Jesus e seus discípulos, né, estavam indo para Jericó, saindo eles de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Quando fala Bartimeu, Bar significa filho, ele era filho de Timeu, Bartimeu. Estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus. Ele ouvia, ele não precisava ver, ele ouvia que era Jesus. Começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Lindo que quando o cego escuta que Jesus está passando naquele lugar, ele não precisava ver, ele chama Jesus filho de Davi. E filho de Davi fala de uma descendência, fala de uma genealogia, fala de uma profecia, fala de onde viria um Messias. Esse cego sabia quem ele estava chamando. Os discípulos no momento tentaram assim interromper, né? Não atrapalhe o mestre. Mas Jesus fala: chama ele. E eles vão lá: olha, levanta-te. Ele te chama, tenha bom ânimo. E eu acho lindo quando essa palavra diz: e lançando de si a capa. Aqueles mendigos, pessoas que moravam à beira ali da estrada, eles usavam uma capa como algo para se aquecer, algo para se cobrir. Quando ele se desprende daquela capa, ele quer dizer assim: eu creio que eu vou ser curado. Eu me lanço de si, eu lanço de mim a capa, porque eu sei que o Messias que me chama vai me curar. Hoje eu não vejo ele, hoje eu escuto, mas eu sei que ele vai me curar. E Jesus falando diz: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Não seria uma coisa óbvia perguntar assim: o que queres que eu te faça? A nossa visão humana é óbvio que ele queria ser curado da cegueira. Mas Jesus, ele pergunta justamente para confrontar o que está dentro do nosso coração, para que a gente confesse de fato o que a gente quer. E muitas vezes a gente fala assim: Deus, Jesus sabe das minhas necessidades, não preciso falar. Não, precisa sim. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. É necessário sim irmos para a presença do Senhor, confessarmos as nossas debilidades, colocarmos para Ele a nossa necessidade. E Jesus, ele te pergunta nessa hora, mulher de joelho: o que quer que o Senhor te faça? O que você quer que o Senhor te faça? Você crê que Ele pode fazer na sua vida? Você crê que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Então se posiciona, lança de si a sua capa, vai em direção do Mestre, porque a cura será processada em nome de Jesus. Aqui Jesus afirma no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa Jesus te curar. Obedece ao Senhor. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai colocar no lugar que Deus tem para a sua vida, no lugar que Deus tem para o seu coração. Essa é a fé de Deus. É isso do poder de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus, ele tem poder sobre isso, tem poder sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Siga o Mestre. Busca. Creia. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que possamos olhar para o Senhor, o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé, e prosseguir avançando de fé em fé na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Lance de si a capa, vá em direção do Mestre e tome posse da sua cura, do seu milagre, em nome de Jesus. Beijo no coração, fique na paz.